Bom, terceiro ano, continuando aí a nossa análise combinatória, depois daquele tanto de fatorial, agora nós vamos para o princípio multiplicativo da contagem, que é o famoso PFC, princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Muitos autores usam princípio fundamental da contagem, muitos usam o princípio multiplicativo, beleza? Tanto em concurso, vestibular e tudo. Pessoal, o princípio fundamental da contagem é um cálculo de quantidade. O nome já está dizendo, né? Contagem vem de quantidade. Primeira coisa, eu vou explicar essa matéria pelo diagrama de árvore. E depois eu vou explicar por uma outras regrinhas do completar quadrado. Bem, veja só o detalhe, pessoal. O diagrama de árvore é como se fosse uma árvore mesmo. Você tem a base e aí ela vai se ramificando. É por isso que chama diagrama de árvore. Porque você tem a base, ela começa, que é o caule, e aí depois ela ramifica. Vários galhos. É isso que é chamado diagrama de árvore. Vou dar um exemplo. De quantas maneiras posso ir de D a F passando por E? Vejam vocês que no D eu usei, vamos usar isso aqui, cidades. Você tem a cidade D, você tem a cidade E e você tem a cidade F. Para que eu saia da cidade D para chegar na cidade E, eu vou usar 3 caminhos diferentes. Quando eu chego na cidade E, para chegar na cidade F, eu já tenho 4 caminhos diferentes. Eu quero saber de quantas maneiras eu posso sair de D para chegar até F usando essas cidades, essas estradas, essas possibilidades. Bom, lembrando você que a primeira estrada é essa daqui. Eu saí de D, cheguei em E. Ótimo. Tá aqui. Agora, quando eu chego em E, eu vou ter quantas opções? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Aí eu chego até F. A segunda estrada, eu saí de D, quero chegar até E. Uma estrada apenas. A segunda estrada eu só tenho ela. Só que quando eu chego em E, eu tenho também 4 caminhos para que eu possa chegar na cidade F. A mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Próxima estrada, a estrada 3. Saí do D, cheguei no E. Eu só tenho um percurso. Quando eu chego no E, eu tenho 3 opções. Eu posso ir aqui, posso ir aqui, posso ir... Não importa a posição. De baixo para cima, de cima para baixo, do meio, não importa. Também eu tenho 4 opções. Isso é chamado uma árvore, diagrama da árvore. Porque, ó, comecei e ela vai se ramificando. Então, vejam vocês quantas maneiras eu saio do D para chegar no F. Aí eu vou contar o final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 possibilidades de chegar na cidade F. Só que isso, pessoal, eu dei esse caminho com poucas estradas. Imagina se eu colocasse aqui 10 estradas e se eu colocasse aqui 20 estradas. Imagina o trabalho que isso ia te dar. Para isso existe um outro caminho que nós podemos fazer esse cálculo. Beleza? Mas eu fiz questão de decompor assim para mostrar para vocês que isso é chamado de árvore genealógica. Beleza? Depois, nos exemplos, você vai ter um outro caminho. Porque se eu tenho 3 estradas aqui, se eu tenho 4 estradas aqui, você concorda comigo que era simplesmente eu fazer o 3 vezes 4? 3 vezes 4 é 12. Da cidade D para chegar na cidade E, eu tenho 3 percursos. Da cidade E para chegar na cidade F, eu tenho 4 percursos. Então, eu peguei os 3, multipliquei por 4. Deu 12 do mesmo jeito. Beleza? Olha a observação importante. O princípio fundamental da contagem diz que se um evento D tem X possibilidades distintas de ocorrer o evento E, tem Y possibilidades distintas de ocorrer, então o total de possibilidade de ocorrerem é o que eu acabei de fazer aqui. Você vai pegar a possibilidade de um e multiplicar pela possibilidade de outro. Aí teve muitos alunos que não falou, professor, e se eu venho aqui, coloco a cidade G aqui. E nessa cidade G vai ter 1,
2, 3, 4, 5, 6 percursos. É a mesma coisa, bonitão. Aqui você tem 3. Aqui você tem 4. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplica todo esse parágulé, você vai ter a sua quantidade de possibilidades. Lembrando vocês que isso tem a belíssima palavra distinta. Quer dizer o quê? Se eu usei essa estrada, eu não posso usar mais ela. E aí você vai indo na fé. Beleza, pessoal? Olha aqui. Aqui eu fiz para vocês, né? Então eu tenho 3 possibilidades de D para E, de E para F, 4, 12 possibilidades. Continuemos, bonitinhos. Continuemos o nosso teorema. Vamos lá. Próximo exemplo. Dispondo de 4 homens e 4 mulheres. Quantos casais podemos formar? Pessoal, vamos pelo princípio. Se eu tenho a quantidade de macho, que é 4, tenho a quantidade de fêmea, nós estamos falando de homem, mulher, não é animal, né? Então, homens são 4, mulheres são 4, é só multiplicar 4 vezes 4, 16. Eu terei 16 possibilidades de formar casais. Agora veja. Quantos são os números naturais de 4 algarismos? Quantos são os números naturais de 4 algarismos? Beleza, pessoal? Quando eu falo números naturais, vocês têm que ater por uma coisa muito importante. Todos os números naturais, ele começa no 0 e chega até no 9. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Quantas possibilidades eu tenho? Vejam vocês. Esse tipo de questão é uma questão que ela pode ser reelaborada de várias maneiras. Pessoal, esse número tem que ter 4 algarismos. Se o número tem que ter 4 algarismos, ele pode começar com 0? Jamais. Se ele começar com 0, ele não vai ter 4 algarismos. Ele vai ter 4 algarismos quando ele começa a partir do 1, por exemplo, 1243. Aqui pode. Eu não poderia ter 0,243. Isso aqui não é 4 algarismos, porque 0 não tem valor. Então, quando eu quero começar, quando tem que ter 4 algarismos, ele tem que começar do 1. Agora, aqui entre meio ou no final, o 0 pode entrar. Por exemplo, eu poderia pegar 1440. Isso pode acontecer. Beleza? É isso que você tem que ficar atento. Então, toda vez que eu começo o algarismo, eu começo o quê? Aqui você tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Se ele tem 4 algarismos, você tem a unidade de milhar. Jamais eu posso começar com 0. Então, eu vou colocar menos o 0. Quantas possibilidades eu tenho? Se do 0 até o 9, eu tenho um total de 10 possibilidades. Se eu vou tirar o 0, porque eu não posso começar, sobrou quem? 9 possibilidades. Vezes. Agora, o 0 ele pode ser na unidade, pode estar na dezena e pode estar na centena. Não tem problema, porque tem que ter 4 unidades. Então, aqui, se ele pode repetir, por que eu sei que ele pode repetir? Porque não tem a palavra distinta e nem deixou claro no problema. Então, significa que pode. Fazendo toda essa multiplicação, você vai ter 9.000 possibilidades de formar algarismo com 4 elementos. Outro exemplo. Vamos na fé? Com os números 3, 6, 7, 8 e 9. Quantos são os números naturais pares de 3 algarismos distintos? Olha quantas restrições. Naturais, pares, ainda distinto de 3 algarismos. Bom, vamos completar pelos tracinhos? 3 algarismos. Gente, não esqueça, a quantidade de algarismo é a quantidade de tracinhos. Aqui era 4 algarismos, 4 tracinhos. 3 algarismos, 3 tracinhos. Ele diz que tem que ser pares. Como é que você sabe que o número é par? Você olha a unidade, a dezena ou a centena? É óbvio. Você tem que olhar a unidade. Todo número par ou ímpar, você olha a unidade. Se ele terminou em 0, 2, 4, 6, 8, é par. Se ele terminou em 1, 3, 5, 7, 9, é ímpar. Mas ele quer par. Se ele quer par, eu tenho aqui apenas o número 6 e o número 8. Então, eu tenho quantas possibilidades? 2. E essas possibilidades pode ser o 6 ou pode ser o 8. Ele pode terminar com qualquer um desses. Só que eu só tenho 2 possibilidades.
Continuamos agora. Lembra bem que ele falou a palavra distinto. Vamos dizer que eu usei o número 8. Terminou com 8. Eu já não posso mais usar ele em nenhuma das outras casas. Sobraram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Então tá aqui. E aí você vai diminuindo. Vai lá que eu usei o 9 agora. Sobraram quantas possibilidades? 3. E aí você agora só multiplica. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então eu terei 24 possibilidades de formar números pares com 3 algarismos e distintos. Nunca aprendi isso. Beleza, pessoal? Tá claro, pessoal? Isso é prática. Nós vamos aumentando esse revestrez de números. Isso é prática. Vocês têm que assistir esses vídeos várias vezes para chegarmos aonde que a gente, até o final desse tópico. Porque nós vamos estudar esse conteúdo de 2 modos. Tem o tal do análise combinatória 1 e análise combinatória 2. Essa primeira é a 1. Eu acho mais tranquila, mas é a base para você inserir nas 2. Pessoal, agora eu vou deixar uma lista de exercício para vocês, porque até então vocês entenderam tudo, né? Vai rever esse vídeo várias vezes, eu tenho fé. E aí nós vamos, depois eu vou postar um vídeo com essas correções. Então vamos lá, questão 1 diz o seguinte, 7 fatorial. Você já sabe como faz. 5 fatorial mais 4 fatorial. 5 fatorial dividido por 8 fatorial. 6 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui, pessoal, você vai decompor 5, 4, 3, 2, 1. E aqui você vai decompor 4, 3, 2, 1. E aí multiplica. Soma os dois resultados. Multiplica e depois soma. 9 fatorial dividido por 5 fatorial. 0 fatorial você sabe, tá lá no vídeo. 1 fatorial você sabe. 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial. Questão 2, resolva. Olha aqui, equaçõezinhas. Lembra vocês que aqui você tem x. Nós resolvemos um exemplo bem parecido com isso aqui, ó. Se eu não me engano, lá ou era x ou era n. Se eu não me engano, na nossa questãozinha lá que nós resolvemos, era k, né? Então, era n. O exemplo era n. Então, veja, vocês vão fazer o mesmo. É aquela regrinha, veja o mais próximo e vai fazer. Decompondo, ó, você vai decompor x, depois o outro seria o quê? X, e aí vai... Aqui não é x menos 1? Então, você vai decompor x, depois x menos 1, e aí vai indo. Aqui, ó, x menos 1, e aí vai decompondo. Lembra bem, olha bem a dica. Você vai decompor de cima até chegar no de baixo. Se aqui é x mais 1, o próximo, se eu vou decompor isso aqui, x mais 1, aí vai ser o quê? X e depois x menos 1. Se eu vou decompor isso aqui, decompondo, aqui seria x mais 0. Aqui, depois o próximo disso aqui já seria x menos 1. E aí você vai pôr em evidência aquilo que se repete, anular, e é a mesma coisa, beleza? Lembrando bem, nós resolvemos o exemplo do mesmo jeito, a diferença é que ela estava com n. Só que lá não tinha igualdade, aqui você tem a igualdade de 20. Vai dar uma equaçãozinha. A mesma coisa o outro, simplifique. Aqui você tem, ó, n mais 1, depois você vai pôr n mais 2. Aí o outro você vai botar n fatorial, depois n mais 1, depois n mais 2. Até chegar, anular, colocar em evidência. Mesma coisa, essa é bem parecida com essa, tem o exemplo resolvido, inclusive lá com o n. Próxima, pessoal, você vai fazer a mesma coisa, ó. N menos 1, aí depois você vai botar o n, depois você vai botar o n mais 1. Anulou. E aí você vai fazendo. Não esqueça a mesma coisa do de baixo. Aí põe em evidência e anula. E aqui vai dar uma opçãozinha para vocês marcarem, tá? E, ó, questão 5. Com 8 rapazes e 10 moças, quantos casais podemos formar? Princípio fundamental da contagem ou multiplicativo. Pessoal, depois eu vou postar um vídeo com essas correções, faz questão de postar para vocês memorizar, mas vocês têm os vídeos de teoria, praticamente todos tem lá no vídeo de teoria, tá? Só seguir. Acabou? Acabou nada, tem mais aqui, ó. Quantos são os números naturais ímpares de 4 algarismos distintos podemos formar com os números do sistema de numeração? Pessoal, o que é o sistema de numeração? O sistema de numeração são os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí vai infinito, mas eu quero até o 9. Com os números 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos são os números naturais ímpares de 3 algarismos podemos formar? Ó, ele quer 3 algarismos, são os números, são esses que você vai ter que usar,
ímpares, só não é distinto. Também tem um exemplo lá resolvido bem parecido, a diferença é que lá era distinto, aqui não é. Beleza? Meninos, façam, revisam os vídeos e façam. É assim que vocês vão aprender. E na próxima, vamos dando sequência. Depois eu faço um vídeo só com correções. Um abraço a todos.